Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje em A Hora. Lula e o Irã. Flávio e o Rio. Todos e o Master. A Hora é a vez das mulheres de Lula. E na hora extra deste sábado, imoral é o outro. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Thaís Bilenque, bem-vinda de volta. Obrigada, Toledo. Como é bom estar nesta bancada com você. Muito obrigado. Frente a frente. Mas é melhor ainda estar com você, porque eu senti muitas saudades e eu espero te ouvir direito dessa vez. Não, eu também espero que a gente consiga essa comunicação, né? A conexão da internet estava complicada semana passada. Pedimos desculpas. Exato. Mas estamos de volta. Thaís Bilenque, o que aconteceu com o seu celular? Vamos direto ao programa? Vamos direto ao assunto? Sofreu um pequeno acidente, eu diria, o celular da Thaís Bilenque. Abafa o caso. Exatamente, tá bom. Toledo, a caminho aqui do estúdio pra gente gravar na quinta-feira, começou uma entrevista no Palácio do Planalto que estava prometida para 4 ministros, mas o Lula apareceu e fez um discurso para anunciar que o governo ia zerar impostos federais de combustíveis por conta dos efeitos da guerra, ou seja, do aumento do preço do petróleo no mundo inteiro. E ele fez um discurso na seguinte linha. Ele disse que mediou, inclusive, um acordo com a Turquia em 2010, o último ano do segundo mandato, para impedir o uso militar, né, do enriquecimento do urânio no Irã, mas que as potências ficaram ultrajadas, como assim um país subdesenvolvido como o Brasil fazendo acordo. Leia-se Obama e Sarkozy. E depois tentaram outros acordos que não funcionaram e estamos aí de novo numa guerra causada por motivos que, segundo ele, poderiam ter sido evitados muito tempo atrás. E que quem sente mais os efeitos disso são as populações mais pobres no mundo inteiro, porque aumento do preço do petróleo, portanto, aumento do preço do combustível, portanto, aumento do preço do frete, portanto, aumento do preço em cascata na economia, afeta na ponta preço dos alimentos, dos produtos básicos, que pesam mais no bolso das pessoas mais pobres e que, então, para tentar evitar essa cadeia de más notícias, o governo estava zerando os impostos federais. E aí ele diz ainda assim, e vocês, governadores, podem ajudar também, baixando o ICMS nos seus estados. Foi inteligente essa jogada, Thaís, porque ele está abaixando o PIS/COFINS e zerando, né, a alíquota. E com isso ele jogou a bola no colo dos governadores, né? Tipo Tarcísio de Freitas, os candidatos, principalmente aqueles que são candidatos à reeleição, que agora, se quiser baixar na bomba mais rapidamente o preço ou evitar que suba, eles vão ter que agir. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, na entrevista disse que o governo estava fazendo isso porque hoje em dia o poder de pressão da Petrobras no mercado de combustíveis é muito menor do que já foi, porque não tem mais distribuidora, enfim, e tem um monte de distribuidoras privadas, e nos postos, então, aí, né, é pior ainda, porque tem até o crime organizado. E aí a reclamação é que você abaixa o preço na Petrobras, lá na refinaria, e essa diminuição não chega. Não chega na bomba. Exatamente. Então, é uma maneira de ajudar a pressionar para que chegue efetivamente esse desconto para o consumidor, pelo menos não aumente o preço, porque já estavam aumentando o preço por conta, né? Uhum. Mesmo antes de o petróleo ter subido. Agora, o efeito, acho que é importante a gente explicar um pouquinho mais detalhadamente por que isso está acontecendo, né? Os Estados Unidos lançou essa guerra, Estados Unidos e Israel começaram essa guerra contra o Irã do nada, acharam que ia ser uma guerra rápida, porque iam decapitar as lideranças, ia ter uma revolução, iam mudar o regime político no país. Obviamente isso não aconteceu, saiu um Khamenei entre o outro, então no título nem parece que mudou, né? Khamenei continua sendo Khamenei. E o Irã está mostrando uma resiliência militar muito maior do que os Estados Unidos e Israel esperavam. Esse Khamenei filho que assumiu depois de perder o pai, a mãe, a esposa e um filho e outros parentes. E no primeiro discurso dele na quinta-feira, ele mostrou sangue nos olhos, literalmente. Exatamente. Porque é vingança que eles estão usando, né? O termo, inclusive. Uhum. O que significa que é um problemaço para o Trump, porque cada dia de guerra
custa $1 bilhão para o governo americano. Ele achava que ia ser uma guerra curta e essa guerra está se estendendo. O Irã mostrou capacidade de bombardear com meios que não estavam mapeados corretamente, talvez pela inteligência americana, bases dos Estados Unidos e, principalmente, obstruir o Estreito de Hormuz, que é um estreito no Golfo Pérsico. Numa margem está o Irã, na outra margem estão os países árabes. É um estreito, como o próprio nome diz, é um pedaço de oceano relativamente estreito e que simplesmente o Irã colocou minas na água. E por ele passam 20% do petróleo que é distribuído para o mundo. Passavam, porque a gente olha no mapa e vê lá a Arábia Saudita com litoral tanto para o Golfo Pérsico, né, ou seja, de frente para o Irã, quanto no Mar Vermelho. Daí você fala, bom, então tá fácil, né? Vamos pegar a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, pega o petróleo dela e desemboca lá, sai pelo Mar Vermelho. Mas não é bem assim. Uhum. Que a infraestrutura está toda montada no Golfo Pérsico, o maior porto de exportador de petróleo da Arábia Saudita, boa parte das refinarias estão todas naquela costa. Então você tem que transferir, é uma distância enorme, no meio do deserto que você tem que passar. Então não é simples assim. Claro que não. Aí os preços dispararam, inclusive nos Estados Unidos. E o Trump aparece em público para dizer que a guerra já estava praticamente encerrada. Mas Israel falou não é bem assim. O próprio governo americano também disse que não era bem assim. Ou seja, agora que começou, é difícil saber quando vai parar. Até porque não depende mais só dos Estados Unidos, né? Como deixou claro o Khamenei, vamos para a vingança. Tentaram oferecer um cessar-fogo e o governo do Irã falou, não, a gente não quer cessar-fogo, a gente quer continuar a guerra. Ou seja, por quê? Eles estão achando que estão ganhando, né? Se você está perdendo, você quer parar. Dependendo do critério, né? Exatamente. Que você adota. Eles estão acabando com o capital político, não estão acabando, mas estão desgastando o capital político do Trump e essa é a aposta deles. Vai ter eleição nos Estados Unidos, se for nessa toada, inflação em alta, preços dos combustíveis em alta. É aquela eleição de meio de mandato que renova boa parte da Câmara e do Senado americano, que hoje tem maioria trumpista, que está ameaçada, né? Assim, as pesquisas hoje apontam que essa maioria não está garantida. E isso para a segunda metade do mandato do Trump é bastante delicado e aí ele vai ter que recalibrar os movimentos dele lá fora. E os efeitos econômicos deletérios não é só sobre o preço do petróleo e do gás. Também já está causando disrupção em outras cadeias produtivas, como alumínio, componentes para microchip. Tudo isso vai impactar, por exemplo, a inteligência artificial. A NVIDIA, que é o principal fabricante, já falou, opa, problemas aqui na cadeia de abastecimento. E daí tem um terceiro efeito, uma terceira camada de efeitos, que é o efeito financeiro. Os bancos, o mercado começa a projetar a inflação por conta do aumento dos preços dos combustíveis, por conta da disrupção das cadeias produtivas, e daí a taxa de juros não cai. Inclusive, vamos ver se vai cair no Brasil mesmo, como estava sinalizado. A lógica é a mesma para cá, né? Exatamente. Esse assunto guerra é central para os destinos do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. A gente está fazendo a hora especial só sobre política externa, dada a relevância que isso tudo tem, mas é fato que no Brasil tem vários efeitos, inclusive políticos também. Exatamente. Então, vamos para vamos sair do Irã e vamos voltar para o Brasil, lembrado. Vamos para Brasília. Senão, se deixar, eu me afundo lá junto com o petroleiro. Você não pode passar pelo Estreito de Hormuz desavisado. Exatamente. Eu já estava ali esbarrando nas minas que deixaram pelo caminho. Pois bem, a gente está vendo aqui no Brasil esse movimento do governo Lula porque já tinha boato de quê? De greve de caminhoneiro, já tinha boato de que ia disparar o preço dos combustíveis e que daí ia subir o preço dos alimentos. E se a gente olha o gráfico da inflação de alimentos, ele está num momento bom. Saíram os números nessa quinta-feira, teve um crescimento marginal, mas a tendência da média dos últimos 12 meses é de queda. E num ano eleitoral, se aproximando do momento em que a eleição é decidida, isso é absolutamente fundamental. Então o governo está se antecipando para evitar bobagem. Agora também recalibrou a relação com o Trump, né? A expectativa do encontro que estava previsto para março, digamos que foi redimensionada. Subiu no telhado. Vamos usar aquelas metáforas que algumas pessoas não gostam, né? Aquelas coisa de velho, ou seja, minhas. O gato subiu no telhado,
e não está mais falando inglês, só deve voltar, só vai descer do telhado na hora que a guerra acabar. Primeiro que, obviamente, o Trump está tomado pela guerra, né? E segundo que teve também um movimento, e eu acho que disso a gente falará mais detidamente no segundo bloco, do governo que música para os ouvidos do bolsonarismo no Brasil em relação às facções criminosas. E isso tudo fez com que o governo Lula, o presidente e seu entorno, recalibrassem as expectativas e a relação com o governo americano, sabendo que nesse ano cada vírgula mexida tem um efeito que ressoa alto. Na eleição, na relação com os Estados Unidos e com os outros países. Tem muitos observadores internacionais atentos a essas pequenas mudanças de temperatura, e a temperatura no Brasil na eleição está realmente mudando muito, né? Tá. Cada semana, aqueles lugares comuns das nuvens que quando você olha tá de um jeito, tá, isso tudo a gente está podendo vivenciar isso na prática. As coisas estão mudando. Tem muita mudança na margem, né, de nuvens, de vapor, mas assim, estruturalmente, a eleição tá igual ao que era um ano atrás, quando a gente começou a avisar que ia ser a eleição mais disputada, talvez a mais disputada da história, com as menores margens de diferença. É exatamente o quadro que está pintando. Antes de chegar nisso, eu só queria falar uma coisa. O Brasil, diferentemente de outras crises internacionais, dessa vez não é um alvo preferencial dos especuladores. Pelo menos hoje, nessa quinta-feira, até foi um pouquinho. Mas não é visto pelos analistas como um dos países que vai perder mais com a continuidade dessa guerra. Ao contrário, por quê? O Brasil é exportador líquido de petróleo, ele exporta mais do que importa, não passa pelo Estreito de Hormuz o nosso petróleo, então se 20% não vai sair, né? Os outros países pegar mais dos outros. Né? Exatamente. Então, a gente pode até a Petrobras pode até ganhar um pouco com isso. E as commodities agrícolas, a soja está em alta, o açúcar deu uma altinha, o etanol internacional disparou. Então, o Brasil pode até ganhar no curto prazo, mas a gente sabe que os efeitos de inflação que podem atingir o bolso das pessoas é isso que importa, né? Então, por enquanto, não tem descontrole do câmbio, não tem risco de você ter uma perda muito grande por conta do petróleo, mas no ano eleitoral você tem uma guerra no seu quintal que paralisa. Segundo a Agência Internacional de Energia, foi a maior disrupção da cadeia de petróleo da história. Paralisar esse fechamento do Estreito de Hormuz. Então, não é pouca coisa aqui, né? Mas vamos voltar para o Brasil de novo, que eu já estou enveredando pelas minas. Vamos lá, mergulhar nos números, Thaís? Vamos lá. Porque, Toledo, o que você extrai das pesquisas, acho que em particular do Datafolha, me corrija se eu estiver errada, é um cenário que já dava para imaginar, mas, ao mesmo tempo... não sei se eu vou me antecipar o que você vai chegar, onde você vai chegar. Na nossa conversa antes de começar a gravar, o que é notícia para mim é como os votos da terceira via, ou os outros candidatos de direita que estavam querendo sair, acabaram um pouco neutralizados. Totalmente. E isso é fundamental, porque explica por que o Flávio Bolsonaro dá um salto de dezembro para março de 14 pontos. Ele sai de 18 para 32. No Datafolha, né? Na espontânea. Na estimulada, porque na espontânea o crescimento é pequeno. Esse é o ponto. Há 8 meses da eleição, eu gosto de olhar duas coisas. A espontânea, ou seja, aquela primeira pergunta do questionário. Vai ter eleição em outubro. Quem você vai votar? Só isso. O cara só pergunta isso. Ou seja, o eleitor precisa saber quem são os candidatos e já ter uma preferência declarada. A maioria não sabe. A maioria, mais de 50%, responde para o Datafolha, não sei. Então, esse é o cenário real. Nesse cenário real, o Lula está na frente do Flávio. Tá? Quanto tá? Nesse cenário, a gente tem o Lula com 25 e o Flávio com 12. Mas vamos somar nos 25 do Lula as pessoas que respondem o atual presidente ou o candidato do PT. Então ele vai para 27. E no caso do Flávio tem 12, tem mais 3 que eu vou somar também, para ser justo,
que dizem Jair Bolsonaro, no candidato do Bolsonaro, entendeu? Sim. E daí ele vai de 12 para 15. Então, tá 27 a 15. 15. Tem 12 pontos de diferença. Mas aí, a segunda pergunta são cenários, é o que a gente chama de estimulada. Na estimulada, aí o Flávio teve um crescimento muito significativo, porque se a gente compara o cenário de dezembro com o cenário de março, ele foi de 18 para 32. Aí você vai dizer, ele efetivamente cresceu de 18 para 32? Para as 2.004 pessoas entrevistadas pelo Datafolha, sim. Para 156 milhões de eleitores, não. Talvez para metade deles, um pouco menos da metade deles que já tem candidato. Mas a ideia da amostragem não é refletir a população? Sim, mas não, ela está refletindo a população. O problema é que você interfere, é que nem aquele termômetro que quando encosta na água interfere na temperatura que ele está medindo, né? Na pergunta espontânea, você não interfere. Você só pergunta em quem você vai votar. Sim. Aí as pessoas que já estão pensando na eleição respondem. Quando você... E daí metade não responde, mais da metade não responde. Mas daí quando você apresenta, e se os candidatos fossem esse? E se? Começa por assim. E se, né? É se. Sim. É uma hipótese. Sim. Aí o cara se vê com um problema sobre o qual ele não tinha pensado, por isso que a gente chama de imposição de problemática, e fala, não, se os candidatos são esses, então eu vou votar em fulano. Tá. Você está projetando o que vai... Não está errado. Mas você está projetando uma realidade que só vai acontecer em outubro, daqui a 8 meses. Tem toda uma campanha no meio. Sim. E isso vai interferir nesse resultado, tá certo? Então, assim, não é errado fazer essa análise, longe de mim dizer isso. Mas, quando a gente olha por que mudou, fica muito claro o que eu quero dizer. O Flávio tinha 18, o Ratinho tinha 12 e o Caiado tinha 7, certo? Em março, porque o PSD decidiu que não teria mais de um candidato, que todos os nomes do partido fariam uma espécie de prévia e só lançaria um, então nos cenários que o Datafolha apresentou, só tem um candidato do PSD, ou é o Ratinho, ou é o Caiado, ou o Eduardo Leite. No cenário com Ratinho, ele cai de 12 para 7. E nesse cenário não tem Caiado, então ele vai de 7 para 0. São 12 pontos que foram diretamente para o Flávio. Então não é que o Flávio ele cresceu numericamente, mas não é que o eleitorado tomou conhecimento do Flávio e já decidiu votar espontaneamente nele. Tem um percurso. Provavelmente vai acontecer? Provavelmente vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Nós estamos projetando o resultado. E os outros dois vieram de onde? Do Zema. Tinha 6, foi para 4. Então foi uma reacomodação do eleitorado de direita. Mas o Lula caiu de 41 para 38. Primeiro que é uma oscilação dentro da margem. 3 pontos, 2 pontos. O 41 podia ser 39 e o 38 pode ser 40. Mas vamos assumir que ele perdeu um pouquinho. Por quê? Porque entraram outros nomes que não estavam no cenário de dezembro. Entrou o Renan, que é do MBL, né? Que vai ser candidato de um partido novo, aí, o Missão, e o Aldo Rebelo. Sim, mas nenhum deles tira voto do Lula. Não sei, o Aldo Rebelo talvez. Tem uns velhos comunistas ali, né? Que ainda, apesar do Aldo Rebelo ser candidato pelo Partido da Democracia Cristã, mas tudo bem. Não sei. Mas estatisticamente, isso é um fenômeno conhecido. Quanto mais candidatos você coloca nas opções, maior a chance de o cara falar qualquer nome, que não seja, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Flávio, então eu vou falar qualquer um que vem aqui. Nem sabe direito quem é o Aldo, quem é o Renan, entendeu? Tá, e a projeção de segundo turno, ela faz algum sentido? Nenhum. Absolutamente nenhum. Se a gente pega o histórico de qualquer instituto em qualquer lugar do mundo, há 8 meses da eleição, numa eleição de segundo turno, a taxa de erro é altíssima. Porque imagina, você não sabe, metade não sabe nem dizer em quem vai votar sem apresentar uma relação de candidatos. Imagina quantos estão pensando no segundo turno de uma eleição que ele nem sabe que vai acontecer direito. Considerando a tendência que você acabou de descrever, de que os candidatos do PSD encolheram e o Flávio absorveu esse excesso de votos que estavam com eles. Quando informados, nessas condicionantes todas. E você começa a ver que os dois estão muito isolados na primeira e segunda posição e os outros candidatos, não sei, branco e nulo, etc., estão lá no chão. De alguma forma, você não está fazendo um segundo turno no primeiro nesse cenário de projeção.
Sim, você está forçando uma antecipação do segundo turno no primeiro turno, porque os lados estão radicalizados, digamos assim. Porque uma coisa que ninguém fala, que é importante dizer, se o Flávio ganhou 14 pontos na estimulada, ele ganhou 7 pontos na rejeição e empatou com Lula. Ou seja, antes de virem os votos, veio a rejeição do pai. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento dessa rejeição ao longo da campanha, porque vai ter campanha e esse vai ser o tom da campanha. O Lula fazendo uma campanha para desconstruir o Flávio e o Flávio fazendo uma campanha para desconstruir o Lula. E colar no Lula o que ele sabe que pega. Exatamente. Agora, vai decidir no primeiro turno? É muito prematuro a gente falar sobre isso, porque essa é uma especulação que eu deixaria para as últimas duas... A minha pergunta foi menos se vai decidir no primeiro turno, é só porque eu vejo uma insistência em comparar cenários de segundo turno, quando saem rodadas novas de pesquisa, que me soam um pouco extemporâneas. Assim, completamente extemporâneo. O primeiro turno é muito decisivo para como vamos chegar num eventual segundo turno. Você não consegue reproduzir o raciocínio que você vai fazer no segundo turno antes do primeiro turno acontecer, por uma razão simples. No segundo turno, você não vota a favor de um candidato, Sim. Você vota contra um candidato. Eu não quero que esse cara se eleja. Então, seja quem for que estiver do outro lado, eu vou votar. E isso vai se construir nos próximos 8 meses, essa rejeição. A gente já sabe que os dois estão saindo de um patamar muito alto de rejeição e com um teto muito baixo, porque nenhum dos dois chega a 50% de intenção de voto. Uhum. Mas se você olhar e considerar a abstenção, então o voto válido, talvez... Cara, menos ansiedade. Começa a olhar voto válido na semana do pleito. Até a gente nem divulga antes, porque a gente não sabe como é que vai ser. Basicamente, então, Thaís, é o seguinte, o cenário estrutural continua sendo exatamente aquele que a gente vem falando há mais de um ano. É uma eleição ultra super polarizada e ultra super empatada, porque uma coisa polarizada não quer dizer muita coisa, o problema é quando os dois estão muito perto um do outro, e os dois estão empatando em teto, estão empatando em rejeição, estão empatando em quase tudo, só não estão empatando na espontânea, porque o Lula é muito mais conhecido que o Flávio. Então, esse é o cenário. Tá. Isso não mudou. Agora, uma coisa que a gente sempre fala a eleição agora é a fotografia do momento. Exato. Ela não serve para saber onde esse filme vai acabar, ela serve para os atores se mexerem neste momento do filme. E o que eu apurei é que, somados esses resultados de pesquisa com a guerra e seus efeitos, com o efeito master, do qual a gente vai falar mais no terceiro bloco, todos esses efeitos fizeram no PT um certo alarme de preocupação e urgência de botar pré-campanha na rua. E não só porque os números estão indicando a necessidade disso, mas também porque eles constataram que o lado bolsonarista já está fazendo isso. Tem um QG num hotel em Brasília com, segundo me falaram, um exército de gente operando rede social, que é onde eles brilham nas campanhas, enquanto o PT, a campanha petista, está com a sua estrutura de sempre, porque não estava ainda mobilizado eleitoralmente, né? Sim. Então, porque tem a máquina, tem o governo, tem o palácio e tal, mas estava ainda girando na roda de sempre, digamos, e que essa somatória de fatores soou o alarme de agora a gente precisa fazer a nossa parte. Minha apuração é exatamente igual à sua, e por caminhos diferentes, talvez, espero. Mas teve um efeito que é o seguinte, a gente nota que o entorno do Lula e o PT oscila ciclotimicamente de uma maneira exagerada. No começo eles estavam achando que a eleição estava ganha, e agora estão achando que a eleição não está perdida. O único que parece que tá com a cabeça no lugar é o próprio Lula, que fala, cara, não ganhei a eleição antes, não perdi agora, entendeu? Acho que tem um ou outro que estão com ele nessa lógica, mas eu tô entendendo o que você quer dizer, né? Eles se desesperam e depois se reconfortam. É um bom caminho para perder uma eleição. Você não ter calma e não seguir os números, não seguir as tendências. Só vou dar um último dado para a gente fechar esse bloco. Se a gente olhar historicamente, o Lula está perdendo para ele mesmo, porque em 2022 ele partiu de um patamar de 30% de espontânea nessa época do ano, faltando um pouco mais de 200 dias para a eleição, e hoje ele está com 25. 30 a 25. 35 pontos a menos. Porém, não é um patamar desesperador. Por que eu digo isso? Porque a Dilma, em 2014, já presidente,
saiu de 22. E se reelegeu. E o Bolsonaro, que era um ilustre desconhecido em 2018, tinha 11. Então, assim, não é que... Ou seja, o Flávio está saindo de um patamar maior do que o pai em 2018. Também pode olhar por aí, entendeu? Por isso que eu digo que os outros... Eu digo e você já disse também, quer dizer, não tem espaço nenhum para uma terceira candidatura. E quando não tem espaço nenhum para uma terceira candidatura, só aqueles que não têm nada a perder ou que precisam se lançar para se tornar conhecidos, como é o caso do Renan do MBL, o Aldo não sei bem para quê, e talvez o Zema, que está no final de mandato e, enfim, precisa caçar algum espaço. E quer mesmo ser vice. Mas precisa ver se querem ele que como ele vice, seja. né? Então, a tendência é essas candidaturas irem ficando pelo caminho mesmo, vão virando água. Uhum. Agora vamos ver, então, do ponto de vista do Flávio, como é que tá isso. Boa. Thaís Bilenque, numa eleição super ultra apertada como essa, cada voto conta, óbvio, né? Mas conta ainda mais. E para a gente levar em conta os maiores colégios eleitorais, é preciso ter palanques fortes, né? O candidato a presidente, seja o Flávio, seja o Lula, seja o Flávio, precisa ter um palanque forte em cada estado para não perder nenhum votinho. E o reduto principal da família Bolsonaro é, obviamente, o Rio de Janeiro, onde o pai fez carreira, por onde o Flávio se elegeu senador e tal. E lá, o cenário é bem complicado, né? Tem muita variável. Como é que o Flávio está lidando com essas imponderabilidades? Então, exatamente, né? Qual que é a movimentação no Rio que, de alguma forma, nos diz para onde eles estão olhando, para onde eles querem ir? O UOL revelou, há dias atrás, a Mariana Sanches, colunista, que o Departamento de Estado estava se preparando dos Estados Unidos, Marco Rubio, para declarar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Isso já era uma ameaça de muito tempo atrás, que o Itamaraty considera essa altura do campeonato inevitável, segundo a Adriana Carranca falou na hora especial que apurou com eles, e estão preparando para fazer isso. Isso gerou um efeito no governo Lula e no entorno do Lula, porque quando eles declaram uma organização terrorista, eles se dão o direito, né, de explodir barco, fazer intervir. O que precisar para intervir, não que ele respeite os trâmites do direito americano e passe pelo Congresso quando vai começar uma guerra, ele não tem feito isso, mas quando ele coloca aquele alvo como terrorista, ele pega um atalho ainda mais expresso para atingir essa organização terrorista, e aí o PT já começa com a defesa da soberania, contra o intervencionismo, e o discurso que vem usando ao longo desde que o Trump assumiu o segundo mandato nos Estados Unidos. E me parece que esse medo de uma intervenção no Brasil, de qualquer tipo que se possa dizer, não é meramente especulativo no entorno, né? Acho que o próprio presidente também, segundo você... Não, o que a gente sabe é que quando o Trump fez o que fez com o Maduro, né, foi lá, raptou ele e a mulher, o Lula perguntou para pessoas da área de defesa do próprio governo, falou, vem cá, se ele quisesse fazer isso, não que ele acha que vai fazer, né? Mas se ele quisesse fazer isso comigo, a gente... né, conseguiria evitar? Aí a resposta foi mais ou menos assim. Ele manda um táxi aqui e te leva direto para o aeroporto, lá em Brasília. Quer dizer, é como se não tivesse nenhum mecanismo de defesa contra esse tipo de intervenção. E não à toa, o Lula começou a dar declarações e buscar alianças na Índia, África do Sul, etc., já prometendo aumentar um investimento em defesa, caso ele se eleja pela quarta vez. E o Celso Amorim também diz que o Brasil tinha que se preparar para o pior, enfim... Retóricas, folclores e tudo mais à parte, o que tem de concreto é que antes mesmo do Departamento de Estado soltar seu documento, considerando as facções brasileiras como organizações terroristas, o bolsonarismo no Rio de Janeiro em particular passou a adotar essa classificação. Então, essa semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro, fez uma operação e deu o nome para essa operação em inglês, Contenção Red Legacy. O legado vermelho era contra o Comando Vermelho, que identificou, por exemplo,
familiares do Marcinho VP, que é um dos grandes líderes do Comando Vermelho que está preso há 30 anos, ainda operando o comando, o topo do Comando Vermelho. O outro achado, vamos chamar assim, da operação foi o envolvimento de um vereador que é aliado do Eduardo Paes, ou seja, o adversário desse grupo no Rio de Janeiro, prefeito do Rio, que vai disputar o governo, um vereador, Salvino Oliveira, do PSD, do mesmo partido, que foi secretário do Eduardo Paes. Esse vereador negociava, segundo a Polícia Civil, com o DOCA, outro chefe do Comando Vermelho, para fazer campanha na Gardênia Azul, que é uma favela no Rio de Janeiro, em troca de quiosques que eram entregues para pessoas do Comando Vermelho, enfim, fazia uma negociação política com o crime organizado. Essa é a acusação que levou esse vereador a ser preso, e esse vereador é uma peça muito importante na engrenagem da eleição do Eduardo Paes, porque ele é quem faz campanha, não só para o candidato a governador, mas para toda a chapa de deputados estaduais e outros aliados todos. Então, eles prendem esse sujeito. E aí, o chefão da operação é o chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que é o Felipe Cury, que declara: o Comando Vermelho funciona como um cartel, é uma organização terrorista e precisa ser tratado como tal. Chega de demagogia de dizer que não é bem assim. Então, eles usam, né, o linguajar trumpista. Embora seja totalmente falso. As autoridades e quem estuda isso no Brasil discorda de que isso seja uma organização porque terrorista. Não tem nenhum objetivo político, você não quer derrubar o governo, você quer ganhar dinheiro, é completamente diferente. Mas tudo bem, vamos continuar na loucura bolsonarista, vamos lá. E aí você encontra aqui, se tem gente que minimiza e tal, aqui dá para desenhar como que uma piscada, um suspiro do Trump interfere na eleição no Brasil. Porque ele não fez nada, ele não classificou ainda, ele nem se reuniu com o Lula, ele está olhando para o Irã e para todos os outros problemas lá. E aí você já tem essa movimentação embalando uma futura chapa usando uma suposta pretensa aliança com os Estados Unidos do Trump para dizer: votem na gente que a gente vai assumir o controle e vai acabar com o principal problema da população, que hoje é percebido como segurança. Agora, enquanto isso, é melhor não ir nos quiosques, né? Na beira-mar você pode tomar um míssil na cabeça, mas tudo bem. Como é que é o quadro eleitoral lá? O quadro eleitoral é o Felipe Cury, que foi também, como chefe da Polícia Civil, tá saindo como o pai daquela mega operação que matou mais de 120 pessoas na Penha e no Alemão, a operação mais letal da história do Brasil. Deve ser, por causa desta operação e dessas outras, o deputado federal mais votado do PL, é a expectativa, no Rio de Janeiro. Ele vai sair a federal, com isso ele puxa voto para o resto da chapa. E aí você tem o Cláudio Castro, atual governador, que já está em segundo mandato, pretendendo disputar o Senado pelo PL. Você tem o candidato a governador, vai ser o Douglas Ruas, que foi secretário de cidades no governo, do PL também. O vice dele é o cara que quase fechou com o Eduardo Paes, mas foi preterido, então se aninhou no palanque oposto, que é o Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, uma cidade importante, do PP. E o atual prefeito de Belford Roxo, que é o Márcio Canella, do União Brasil, vai sair para o Senado. Então, na chapa da extrema-direita, você tem o PL com o candidato a governador e um candidato ao Senado. O PP na vice e União Brasil na outra chapa ao Senado. Então, Que terror, hein? É uma aliança que está fechadinha ali no quintal do bolsonarismo, com os principais partidos de direita. E aí, uma curiosidade que eu apurei, que não é curiosidade, nunca é coincidência, né, Toledo? Não creio em coincidências, pelo que ela sai. Quem está se ancorando nesta chapa é ninguém mais, ninguém menos que o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil. Por quê? Aquele que fez uma festa de aniversário e convidou o Beto Louco? O Antônio Rueda está com o objetivo de se eleger deputado federal. Para ter mandato, ele não tem. Hoje ele é um dos principais dirigentes partidários, mas nunca teve mandato. E ele... Para que será isso, né? Ele quer sair... Ou seja, ele não tem foro privilegiado. Não tem. Ele quer sair a federal, ele é natural de Pernambuco, ensaiou sair por São Paulo, agora ele está apostando justamente no Canella,
que é o prefeito de Belford Roxo, que vai sair ao Senado, para puxar voto para ele. Eles são muito próximos e a ideia é que ele consiga fazer dobradinha com ele e se eleja pelo Rio de Janeiro. Ele diz, curiosidade aqui, sim, uma curiosidade, ele tinha ensaiado se lançar como Tony, como um apelido de Antônio, mas não colou, até agora ele desistiu do apelido. Desculpa, não, eu preciso assimilar essa daí. O Antônio Rueda quer virar Tony. Não, agora ele não vai mais. Desistiu de virar Tony. Então, de virar o título Tony. É Antônio Rueda desiste de virar Tony. Isso. Tá bom. E aí, o que tem de interessante nessa coincidência que não é uma coincidência? É que a aliança do União Brasil com o Flávio Bolsonaro no país inteiro, ela é instável. Tem alguns estados que não estão tendendo a fechar com o PL. E o fato de, alguma forma, o Flávio Bolsonaro conseguir acolher as intenções do presidente da União Brasil no seu próprio estado, com uma chapa forte que ajude ele a se eleger, é um golaço que ele marca em relação à União Brasil. Se esses interesses se equacionarem no Rio de Janeiro, vai ser bom, terá bons reflexos para ele no resto do Brasil. Do outro lado, o que temos? Temos o Eduardo Paes, atual prefeito, saindo a governador pelo PSD. Favorito. Como vice, ele escolheu a Jane Reis, que é uma advogada do MDB, irmã do presidente estadual do MDB, que é Washington Reis, que foi prefeito de Duque de Caxias. E ela é ligada à Assembleia de Deus. Então, ela é aquela vice que se desenha em manual, né? Uhum. Quando você quer escolher por perfil. Então, ela é uma mulher, ela é evangélica, que é 1/3 do eleitorado fluminense. Ela é da Baixada, que é 1/5 do eleitorado fluminense. Então, ela está lá para também, de alguma forma, atrair outros setores. Bom, o Eduardo Paes, em tese, é aliado do Lula. E ele é, de fato, não é só em tese. Mas, até onde me consta, eu apurei essa semana, ele vai votar no Lula. E se o Lula for no Rio de Janeiro, faltando alguns dias para a eleição, né, naqueles 45 dias anteriores ao primeiro turno, ele sobe no palanque, eles fazem um ato de campanha. Agora, pedir que ele faça muito mais do que isso, nesse estado que é talvez o mais bolsonarista dos estados brasileiros, é pedir demais. Eu acho que o mais é Santa Catarina, mas tá ali. É verdade. Mas é isso, né? Uhum. O quintal do bolsonarismo. A chapa dele tem ainda uma vaga que foi negociada com o Lula, com o PT, que está prometida para Benedita da Silva, deputada federal, que quer fazer a sua campanha para o Senado. Uhum. E a segunda vaga está ainda indefinida, e o Republicanos é o partido que falta nessa equação. O Marcelo Crivella está pontuando nas pesquisas, mas ainda não definiu para que lado ele vai. E o Eduardo Paes também não bateu o martelo de não pôr para o Senado um aliado seu, que é o Pedro Paulo, do PSD também. Eterno. Que é muito próximo a ele, já tentou emplacar em outras candidaturas. Só que aí tem um rolo no meio do caminho, Tem um enorme problema, né, Thaís Bilenque? Eu acho que é disso que você vai falar, né? O governador está prestes a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o cara simplesmente criou 20 mil empregos que não existem. Aliás, revelação do UOL. Com uma bomba, né, bilionária que esses cargos podiam usar para distribuir na CEPERJ. Isso foi uma revelação de 2022, né, que foi passando pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas chegou no TSE, o julgamento começou por abuso de poder político e econômico, e ele foi suspenso. Mas nessa 2-0, né? Semana já está 2-0, porque contra o governador. Cássio Nunes pediu vistas. Uhum. Que eu apurei. Eu apurei que o próprio Cássio já tinha se comprometido a devolver brevemente. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, queria acelerar esse julgamento. Então, porque ele antecipou, né? Ele, como ministro supremo, só votaria mais para frente e Ele não é o próximo a votar, exato. E aí promete retomar o julgamento dia 24 de março e dia 25 faz uma sessão extra para encerrar. Numa quarta-feira que eles nunca se reúnem. Porque a semana seguinte seria Páscoa, e então não vai ter sessão, então encerraria-se dia 25. Se o cronograma for cumprido e ele for cassado, como é a tendência atualmente, mesmo que o Cássio e o André Mendonça votem contra, que não sei se é o que vai acontecer, mesmo assim é 5-2, ou seja, nos cenários aí que estão sendo projetados.
se é que chega a 2. Mas, enfim, se isso tudo acontece, a tentativa de salvar o Cláudio Castro foi ensaiada pelo ministro que votou, o último que votou, que chegou a sugerir que poderia condená-lo, mas mantendo elegível. E, no fim, ele deu um voto condenando e perda de elegibilidade. Então... O que eu apurei, vai ao encontro do que se apurou, é que tem um acordão já feito, que o placar está definido, resta saber se as partes vão cumprir o que está combinado. E a questão do tempo, ela é fundamental nessa equação, porque se ele venha a ser cassado depois da diplomação, ou seja, se ele ganha a disputa para o Senado, e ele é também favorito nas pesquisas por conta da mega operação mais letal da história do Brasil no Rio de Janeiro, se ele ganha e é diplomado, mesmo condenado depois, não tem mais efeito prático, ele assume o mandato no Senado de todo jeito. Agora, se ele é condenado e em março, até antes de abril propriamente dito, a candidatura dele, se registrada, porque ele pode nem registrar, vai ser indeferida. Sim. E aí tira-se essa peça que se tornou fundamental na chapa bolsonarista. Vai ser um tiro grave na campanha porque não vai ter a máquina do Estado a favor do Flávio durante a campanha, pelo menos não com a mesma intensidade, né? E seria, além de tudo, independentemente do resultado eleitoral, seria uma vitória da necropolítica, né? Porque você ganhar voto às custas de cadáver, sejam eles quais forem, está longe de ser um objetivo da democracia. Você entra na rede social de qualquer um desses candidatos que a gente citou e todos os outros que a gente não citou, e é linguagem policial falando contando mortos como votos. Como vitória política. E do outro lado, o Eduardo Paes vai inaugurar, nesse domingo agora, a Força Municipal, que é a Guarda Municipal, um núcleo destacado, é uma outra carreira, mais armada, ou seja, vão ser 600 homens armados com pistola, 600 homens é nada, ainda mais em turnos, então a expectativa é que a ideia da prefeitura é você concentrar esses homens em horários e locais onde há mais assalto, então você põe lá todo mundo na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, para tentar diminuir esses índices de violência nesses lugares, nesses horários, e tentar melhorar ainda mais a votação projetada para o Eduardo Paes na capital. O objetivo dele é melhorar a votação dele na capital o máximo que ele puder para compensar uma eventual votação mais pífia na Baixada e nos outros cantos do estado. Muito bem, Thaís Bilenque. Esse é o cenário no Rio de Janeiro. Obviamente, a gente não vai passar os 27 unidades da federação aqui, mas eu acho que algumas delas virão nos próximos capítulos, nos próximos episódios, né? Certamente virão. Mas, enquanto isso, vamos voltar para Brasília. Vamos voltar para Brasília? Vamos lá. Toledo, o escândalo do Banco Master respinga em todos os raciocínios que se faz politicamente hoje no Brasil, né? Você tem um alvo preferencial, mas que talvez esteja um pouco deslocado. Então, claramente virou uma operação vingança. É a extrema-direita bolsonarista querendo se vingar do Alexandre de Moraes. Como? Aprovando o impeachment dele. Por enquanto isso não é possível, mas eles vão fazer tudo para tornar possível. O Alcolumbre, presidente do Senado, está tentando evitar esse cenário já, mas depois da eleição, quando a gente já explicou aqui que é muito difícil que não seja constituída uma maioria de oposição ao governo Lula, caso o Lula se reeleja, mesmo ele se reelegendo, o cenário é muito mais favorável ao bolsonarismo e à extrema-direita, aí você criaria uma brecha para que os ministros do Supremo passassem a ser alvos, não alvos apenas nas redes sociais, mas alvos de uma ação concreta, que é tomar a toga deles. E se isso acontecer, adeus independência do judiciário, né? Porque os ministros vão deixar de votar de acordo com as suas consciências, ou aí vocês queiram cada um dar o critério que está em vigor hoje, mas passarão a votar pensando se vão ou não ser depostos pelos senadores, né? Isso muda completamente a correlação de forças. Esse é o que está em jogo. Por pior que seja hoje,
pode ficar muito pior. E há, entre os ministros, uma clareza de que se vão começar pelo Alexandre de Moraes, não vão parar nele. Uma vez que o Senado se sente empoderado para tirar um, vai querer tirar o outro, depois o outro, depois o outro. Exatamente. Se isso acontecer, vai virar uma espécie de Tribunal de Contas da União, né? Que é um órgão do Legislativo que atua politicamente em função das relações de poder dentro do Legislativo. Vai ser a mesma coisa, porque se você não tem independência, não tem garantia, podem te sacar a qualquer momento se você votar contra os interesses de um grupo político, acabou a independência do judiciário. Então, é um terror. Se isso acontecer, é muito, muito ruim. Agora, o que a gente está vendo no Master, não tem pesquisa que garanta que isso aconteceu. Pelo menos as que diz que tem, eu não confio. Mas é muito claro para mim, Thaís, que hoje em dia, e já vem, não é de hoje em dia, vem de muitas campanhas, que toda vez que se toca com grande estrondo no termo corrupção, esteja ele explicitado na frase ou não, mas se a ideia é corrupção, automaticamente o PT e o Lula perdem votos. Mas não tem nada a ver o Lula com o Master, ou o PT com o Master, tem muito mais a ver com os opositores do Lula. Fato. Mas na cabeça de grande parte do eleitorado ficou formada uma rede neural que associa PT e Lula à corrupção. Então, toda vez que se aciona essa rede de memória e usa a palavra ou expressão ou ventila essa ideia, você tem um impacto negativo. O ponto para mim é que o escândalo do Master, ele pega todo mundo. Ele pega gente do PT, gente do PL, gente do PP, do PSD, de todos os partidos, de maneira geral, inclusive ministros do Supremo também, que não têm filiação partidária. O problema é que você, explorando essa associação que está aparentemente sedimentada, aparentemente porque as pesquisas indicam, mas é o que se colhe, explorando essa percepção, aprovando, elegendo mais senadores, cuja bandeira de campanha vai ser impeachment de ministro do Supremo, e aí, destituindo o ministro do Supremo, você vai estar pegando voto de senadores que também estão no escândalo do Banco Master, mais ou menos envolvidos, mas estão lá, para tirar ministros a pretexto do escândalo Master. Exatamente. Essa régua, ela está, de alguma forma, desigual. Você vai favorecer a corrupção, porque os maiores interessados em não serem punidos vão estar pressionando para derrubar os investigadores, para derrubar as pessoas que podem condená-los. Então, aí acabou. Agora tem que ver o avanço da investigação, porque se essa investigação permanece no Supremo, tudo indica, tem investigados com foro privilegiado. E quem são eles? Onde eles estão? O que eu acho assim, a gente fala muito sobre os investigadores que têm conexões com... mas fala pouco dos investigados, ou menos do que deveria. E eu acho que o interesse das instituições brasileiras é apressar o máximo possível essa investigação para que ela chegue e puna os investigados como eles precisam ser punidos, porque o que o Vorcaro fez, e não é só ele, é todo um grupo político que está por trás, precisa pagar, e precisa pagar caro, porque se não pagar, a impunidade vai aumentar e não diminuir. Politicamente tem um efeito que está dado já, que é a deterioração, bota a deterioração aí na relação entre o Lula e ministros do Supremo, com os quais ele sempre teve boa relação. Isso é muito delicado num ano eleitoral, com todo mundo olhando vírgulas de tudo, né? Os ministros do Supremo muito agastados, porque a imagem... E aí não importa se é um, se são dois ou três, né? A imagem do Supremo foi avariada de maneira talvez irreversível por conta desse escândalo, com gente fazendo campanha política em cima disso. Sim. Então... E vamos deixar claro, né? Isso tudo só está acontecendo porque tem uma investigação de verdade em curso, feita não só pela Polícia Federal, mas por vários órgãos, muitos deles ligados ao governo federal, que está agindo com independência. Se esses órgãos deixarem de agir com independência, você abafa esse caso todo, vira uma grande pizza. Ou seja, exatamente o oposto do que a oposição está propondo. Mas, enfim, isso
não é novidade, né? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece. Com o Supremo, contudo, se não puder com ele, a gente derruba ele. É isso, Toledo. Então vamos para a hora e a vez das mulheres de Lula. Vamos nessa. Toledo, quais são as mulheres de Lula? Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, especificamente a avaliação, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, que a essa altura do campeonato, volto a dizer, é muito mais importante até do que a pesquisa eleitoral, porque as pessoas não é uma imposição de problemática quando se pergunta se o governo está bom ou ruim. Não, ela sabe, ela está sentindo na pele, no cotidiano, se está bom, se está regular, se está ruim, se está péssimo, né, se está ótimo. Então, para mim, tem muito mais valor. E quando a gente olha os dados dessa pesquisa, a gente vê no Datafolha uma diferença muito grande entre homens e mulheres quando se avalia o ótimo bom. Historicamente, tirando a primeira pesquisa que é feita lá no comecinho do governo, que você está medindo mais a expectativa do que a avaliação, porque o governo nem começou ainda, sempre as curvas da avaliação das mulheres e dos homens correm paralela, com uma diferença. A avaliação das mulheres sempre é melhor do que a avaliação dos homens em relação ao governo Lula. Mas quando sobe um, sobe o outro. Exatamente. A curva é exatamente igual. A distância aumenta, diminui muito pouco, mas sempre tem uma distância. Só que nessa última pesquisa, uma tendência que já tinha pintado, mas não tinha se confirmado ainda, em dezembro, agora em março, mostrou uma abertura muito grande. As mulheres estão dando 36% de ótimo e bom para o governo Lula e os homens estão dando 29%, uma diferença de 7 pontos. Não é trivial isso daí, é realmente uma diferença muito significativa e é difícil de cravar os motivos, até a gente vai levantar algumas hipóteses. Mas aí eu fui olhar os cruzamentos internos da pesquisa Datafolha. Porque não são todas as mulheres homogeneamente. Não, exatamente. Porque eu queria saber quais eram os segmentos que estavam mais apoiando e menos apoiando. E se a gente abre, por exemplo, por idade, a gente vê que também as mulheres mais jovens avaliam menos, não tão bem. A taxa de ótimo e bom é bem mais baixa, mas ainda assim tem uma diferença enorme em relação aos homens. Quanto é? É 19 a 26. Homens da mesma faixa etária. Da mesma faixa etária, homens de 16 a 24 anos, os mais jovens. Então, que é um ponto fraco hoje da avaliação do governo Lula. Mostra... E que foi um voto fundamental para ele ganhar a eleição de 22. Sim, é um eleitorado que certamente o governo precisa reconquistar. Mas ele tem mais chance de reconquistar as mulheres, as jovens do que os jovens, né? Tá. Quando a gente abre por região, a diferença no Nordeste, onde o Lula tem a maior diferença a seu favor, a diferença entre homens e mulheres é dentro da margem, 39 a 42. Quer dizer, o problema no Nordeste não é um problema relacionado a gênero. Se aqui tem um problema, tem uma pequena tendência de queda, mas não é um problema. Mesma coisa entre os mais pobres, diferença dentro da margem, 34% de ótimo bom entre os homens que ganham até 2 salários mínimos e 37% entre as mulheres, está empatado tecnicamente. Onde vai fazer diferença é no ensino fundamental. Quem só tem o ensino fundamental, aí a diferença volta a ser grande, 39% de avaliação, porque é muito alta, né? Entre os homens e 48% entre as mulheres. Então, o que a gente faz com toda essa informação, né? Do ponto de vista do Lula, esse é um eleitorado que ele precisa manter, não só manter a intenção de voto nele, como ele precisa energizar para que essas pessoas, que essas mulheres, saiam de casa no dia 4 de outubro e vão votar. Porque numa eleição tão apertada como a que a gente está projetando, eu não gosto muito dessa conta, mas só para efeito de comparação, se você levar em conta quem rejeita um, quem rejeita outro, e aqueles que rejeitam os dois, sobra ali 10, 11% de eleitores que teoricamente poderiam ir para um lado ou ir para o outro, né? Não são eleitores, o nome volúvel é péssimo adjetivo, porque não é que ele fica mudando para lá e para cá. Ele simplesmente só pensa na eleição no dia da eleição.
ele tem muitas outras preocupações prioritárias na vida dele para se preocupar com a eleição antes disso. Então, ele é um eleitor que pode ir para um lado ou ir para o outro, dependendo da situação econômica pessoal dele, dependendo de outros fatores. Eu acho que, nesse caso, o voto econômico é fundamental. Então, o que eu digo? Se são 11, e a gente sabe que desses 10, 11, talvez metade não vá votar, porque você tem abstenção, a abstenção cresce no Brasil, tem um problema de cadastro, mas essa é outra discussão para outro programa. Então você fica com um número muito pequeno de eleitores que podem definir o voto. Então, você ganhar, no caso do Lula, ele vai precisar que essas mulheres, que hoje são o núcleo duro de apoio a ele, saiam, tenham energia e vontade de sair de casa e até de tentar ganhar o voto de outras pessoas. Outros a votarem. Exatamente, porque se ela estiver num clima para baixo, achando que o Lula não vai ganhar, ou que é improvável essa altura, que já ganhou, enfim. E eu fui olhar no histórico, em 2022, é a menor taxa de abstenção. Ah, é? Mulheres. As mulheres com o perfil socioeconômico geográfico de que votam no Lula. Ou seja, elas foram absolutamente fundamentais para a vitória do Lula em 2022, num cenário que ele já saiu de um patamar mais alto. E elas são um eleitorado que, diferentemente da maioria que passou a ter na segurança seu principal problema, são um eleitorado que está preocupado com um velho e horrível drama brasileiro. É muito bem lembrado, que eu já estava esquecendo, já estava esbarrando nas minas lá no Estreito de Hormuz. Obrigado por ter lembrado. Se a gente olha um cruzamento da pesquisa Datafolha de avaliação ótimo e bom cruzada pelo principal problema do país, a gente percebe que a grande diferença para as mulheres da região Nordeste, por exemplo, é saúde. Principal problema do país na região Nordeste para os homens: violência, 31%. Para as mulheres, 20%. 11 pontos percentuais a menos. Saúde, para os homens, 17%, é o segundo maior problema. Para as mulheres, 29%. É o principal. 12 pontos, e é o primeiro. 29 a 20 em relação à violência. Então, a saúde, para a mulher nordestina, eleitora simpatizante do governo Lula, é muito importante. Mas não é só no Nordeste. A gente pega por os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, para as mulheres é 30% a saúde é o principal problema, e a violência é 20%. Para os homens é empatado, 19 e 20%, entre os mais pobres. Então, enfim, esses cortes, eles são, do mesmo jeito que eu estou falando do Lula, você pode fazer a mesma coisa com o eleitorado fazer esses cruzamentos para o eleitorado do Flávio, quem votou no pai dele. Esses detalhes é que vão definir a eleição, na minha opinião. Você localizar onde é que está o seu reduto mais forte, garantir que você não vai perdê-lo, até estimulá-lo para ele ir à urna, comparecer no dia da eleição e fazer campanha para você. Eu acho isso muito mais eficiente do que um erro comum, que é, por exemplo, o Lula ficar tentando ganhar o voto do eleitorado evangélico, que ele já perdeu faz tempo e não vai recuperar tão cedo. Mas entre essas mulheres, tem voto evangélico também? Tem, mas... Ele é sobretudo católico. O Nordeste é a região mais católica do Brasil. Né? Tá. Então, eu não tenho esse cruzamento religião por aqui, mas pela geografia, para mim está claro que é um eleitorado católico e não evangélico. É muito mais difícil. O ponto é muito mais fácil você conquistar quem já está perto de você do que quem está longe de você. De alguma forma, o Lula insiste nessa tecla, né? Sob críticas, inclusive, de que não está acenando para o cenário A, para o eleitorado B e tal, mas, de alguma forma, ele fala com quem o escuta, né? Exatamente. E portanto, só para terminar, o Lula precisa vai depender muito do voto feminino, mais do que em qualquer outra eleição. Então, se depende tanto assim do voto feminino, era bom sinalizar. E me dizem que, por exemplo, em São Paulo, ele está pensando em lançar 2 candidatas na sua chapa ao Senado, Simone Tebet e a Marina Silva. Simone Tebet confirmou publicamente que vai mudar para São Paulo para isso, né? E a Marina Silva está discutindo uma questão partidária, né? Isso. Se vai pelo PT e tal, mas o objetivo dela também é disputar o Senado, que seria uma chapa ousada, mas muito
Marcava uma diferença muito grande em relação com ao muita Flávio. personalidade, né? Você sai com o Haddad, como a gente antecipou para o governo de São Paulo, e 2 mulheres para o Senado. Aliás, né, só para marcar aqui, confirmou o que a gente antecipou. É isso aí. Quem não confirmou foi a nossa robozinha Horácia, que andou por aí falando e desdizendo, Toledo. Vexame, hein? Vexame da Horácia, gente. Vamos para inteligência superficial. Bom, Thaís Bilenque, antes de começar o quadro da inteligência superficial, a gente precisa contar para o nosso ouvinte... Papelão. Que a gente cometeu um erro. E na inteligência superficial da semana passada, a gente acabou rodando as respostas do programa anterior. Ou seja, Toledo, o placar não é bem aquele lá, não. Não. E as respostas que você aí que está ouvindo ouviu na semana passada era de 27 de fevereiro. Então, vamos fazer a correção. A gente está no torneio do Vorcaro, né? E a gente disse que o Toledo tinha errado uma delas. E eu tinha acertado uma. Isso. Então, Toledo, é com muito pesar que eu comunico que o placar, na verdade, conferido com as outras rodadas são eu, 0 pontos. A Horácia... 2 pontos. 2 pontos e o Toledo tem 4 pontos, gente. É isso, a gente não pode brigar com os fatos. Eu, assim, dado o alcance do braço do Vorcaro, inclusive na mídia, você não né? Esse resultado aqui, né, é meio... suspeito. Vai ser contestado, né? Eu acho suspeito, que vai pro Supremo de qualquer jeito, né? Suspeito. Horácia. Tá suspeito, mas vamos lá. Conta, Horácia, o que você tem pra gente hoje? Opa, Toledo! Salve, Thaís! Vamos para a última semana do torneio de frases supostamente ditas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Frase 1. Encaro meus problemas de frente. Aliás, vou encarar esse negócio até o final. Frase 2. O prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Frase 3. Se eu usei palavras duras, foi para proteger o patrimônio de milhares de investidores que acreditavam em mim. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Bom, fala aí, Thaís Bilenque. Eu considero que a primeira é falsa e você também. A segunda é falsa e você também. E na terceira eu considero que é verdadeira e você é falsa. Vamos lá. E aí? Diga lá, Horácio. Resposta. As frases 1 e 2 são verdadeiras e foram ditas por Vorcaro em depoimento. A terceira frase é falsa. Ah, gente, eu acabei o torneio com 0 pontos, essa é a verdade. Bom. O Toledo com 5. E a Horácia com 4. Quase. Não, 4 não, ela tava com 2. Mais 2. Mais 2. Quase perdemos para Horácia. Esse é o lead. Tá bom. Tá bom, mas enfim, isso. Vamos mudar, né? O próximo... Chega do Vorcaro. Chega de Master, essas coisas aqui que não dá certo. Vamos aos recados. A Marilesse no YouTube. Delícia de programa. Informação com bom humor. A gente se esforça para manter o bom humor, né, Thaís? A gente vai nessa, né? A Vanessa Oliveira no Zap. O que será que passou na cabeça de tantas autoridades em fazer amizades e negócios com o Daniel Vorcaro? Alguém tem ideia? Eu diria que não foi na cabeça. Mais para baixo no corpo. Nelson Júnior no YouTube. Como disse um amigo meu, tô cansado de viver a história. Não se canse, Nelson. Muda a sua história. Patrícia, no grupo de Zap. Saudades da época em que na quaresma a maior preocupação da galera era com o lobisomem na cesta. Agora é guerra, frente fria, golpe de estado e bomba. E o Léo Lima no Zap. É um pensamento comum, mas acho que a gente está equivocado em pensar que não vai dar em nada, porque gera culturalmente uma aceitação coletiva desse tipo de criminalidade. A população não pode aceitar isso. A gente tem que pressionar para que esses crimes não virem pizza, senão isso não vai mudar. É isso mesmo, não vai mudar nunca. Olha só, uma coisa que já vai mudar é a grade do canal UOL. Porque temos uma estreia dia 16 de março, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no canal UOL, de um programa. O programa Frente a Frente, que é uma parceria do UOL e da Folha de São Paulo,
onde a cada semana, ao vivo, direto dos estúdios do UOL, os jornalistas Daniela Lima, do UOL, e Fábio Zanini, da Folha, entrevistam figuras chaves do jogo político. E aí o primeiro convidado é ninguém mais, ninguém menos do que ele, o boy, Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Dia 16 de março, às 19 horas, fica o aviso. Essa daí eu vou assistir. Eu vou também assistir. Além dos entrevistadores, o entrevistado, esse merece. Vale a audiência. Até semana que vem. Até semana que vem, Cris Blank.